Olá, olá, Alô, olá! Estamos nós aqui. estamos nós aqui de novo, mais Vocês me uma ouvem vez. bem? Dá para me ouvir bem aí? Dá sim, pastor. Dá para ouvir perfeitamente bem. Vamos dar início? Vamos. Vamos orar antes disso. Peço que os irmãos nos acompanhem, curvem sua cabeça. Senhor, Deus Pai amado, glorioso e poderoso Deus, graças te damos, Senhor Deus. Graças te damos por mais esta noite, por mais esta live, a qual, Senhor Deus, muitos poderão ser edificados. Que o Senhor, Pai amado, venha sustentar, Senhor Deus, ao teu filho, ao teu servo, o reverendo Ademir, Pai querido, para que todas as respostas que forem dadas, expostas aqui, Senhor Deus, as perguntas que lhe serão feitas, venha de ti, Senhor Deus, para a edificação da sua igreja. Pai Santo, que seja isto para louvor e glória do teu nome, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como foi na outra, será agora também, tá? Então fiquem bem tranquilos aí, tragam as suas perguntas a respeito do tema e vamos tentar responder ao máximo, tá bom? Dentro do tempo que eu já mencionei de 1 hora, ok? Então vamos lá. Pastor, foi feita essa pergunta na live passada, porém eu acredito que ela não foi muito tratada justamente por causa do tempo que já estava avançado demais. Então vou refazê-la, que aí a gente vai ter algo melhor, né? Um pouco mais conteúdos maiores para a gente entender acerca dessa pergunta, desse assunto. Então lá vai. Como o governo de Deus está relacionado com o mal e o sofrimento na terra? Primeiro que Deus ele governa independente das nossas expectativas. A grande dificuldade para nós seres humanos é entender o governo de Deus a partir do governo de Deus e não a partir do que nós entendemos do governo de Deus ou de Deus. Porque nós somos seres tão finitos que nós não conseguimos compreender o ser infinito de Deus, né? E portanto nós julgamos Deus a partir dos nossos parâmetros, da nossa régua, do nosso equipamento de medição. Quando na verdade Deus ele está além de tudo isso, ok? Quando nós vamos para o Éden, nós vemos que havia ali, eu falei um pouco sobre o pecado, a origem do pecado na semana passada, e muita coisa que nós questionamos de Deus está lá na origem do pecado, né? A gente precisa muitas vezes voltar na origem do pecado para entendermos o que Deus falou para o homem e o que Deus e a justiça de Deus a partir do que Deus falou para o homem e do que o homem, Adão, fez, né? Então, assim, precisamos entender que a partir do momento que o homem pecou, havia ali sim uma um pressuposto a partir da queda, haveria sim uma implicação a partir da queda. E a partir da queda, o homem ele começa a sofrer. Você vê que o homem vivia feliz, plenamente feliz no Éden antes da queda. Não havia relato de sofrimento do homem. O relato mais próximo de um sofrimento do homem é que o homem estava só, né? E aí Deus, por sua infinita sabedoria, ele fala: não é bom que o homem viva só, farei uma auxiliadora, uma companheira, uma pessoa que vai estar com ele, que vai auxiliar, que vai ajudar e que vai caminhar junto. Mas a partir da queda do homem, você vê que muita coisa se perde, inclusive a plenitude de felicidade, né? A plenitude de felicidade acontece a partir da queda. E aí começa também, a partir do pecado original e da queda do homem, nós temos todo tipo de sofrimento que vem depois, como a morte, as dores que a mulher não sentia no parto, né? E aí você vai ver que o relato de Gênesis é que outrora ela não sentia dor e a partir de então ela começa a sentir essas dores. E aí você vai ver que tudo isso vai sendo o desenrolar e o desdobramento a partir de tudo isso. Então muitas pessoas querem atribuir a Deus aquilo que é culpa do homem. A culpa do homem foi pecar, errar. Ah, que homem? O Adão. O Adão tinha humanidade dentro de si, e hoje nós que cometemos pecados, mesmo sabendo que muitas vezes ofendemos a Deus com as nossas ações.
E a gente insiste ainda em cometer esses pecados. Então, a partir disso, você vai ver que o homem, ele é paralela à soberania de Deus, o homem sofre, o homem tem dores, o homem tem dificuldades, porque lá no Éden havia sido avisado para ele que nessa terra seria assim se eles tivessem, se eles desobedecessem. Então, nós vamos ver que essa desobediência ela gera consequências. Aí Jesus vem e ele cumpre a justiça de Deus, não para que nós não sofrêssemos mais nessa terra. E aí que as pessoas entendem de maneira equivocada. O pagamento de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi para que nós vivêssemos uma vida regada nessa terra de bênçãos, plenas de bênçãos e não sofrêssemos. Pelo contrário, foi para que isso acontecesse na eternidade. Porque nessa terra teríamos sim aflições, mas seriam passageiras. Na eternidade, as aflições nunca nem seriam faladas, não será mais dito esse nome lá. Não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá ranger de dentes. Então, nessa terra, não abate, não fere, não toca na soberania de Deus o sofrimento humano, pelo contrário. Mostra, dignifica ainda mais a palavra de Deus no Éden, quando ele disse para o homem que ele não deveria cometer pecado. Deu para ficar claro? Sim, sim, sim. Eu tava, que assim, eu tenho dado aula particular para um rapaz, né? Até acho que cheguei a mencionar isso com o senhor uma vez, e ele veio com uma questão, até achei muito bom, e desde então, hoje eu fui novamente lá, e ele me trouxe mais algumas questões, e estou gostando muito disso, porque estou vendo o interesse dele em querer entender todo esse contexto de sofrimento no mundo, de tudo que está acontecendo, e aonde está Deus nisso, né? E da primeira vez que ele veio com alguma questão dessa, foi justamente com uma mentalidade que é comum. Eu até falei com ele, cara, eu não tô nem, o que eu vou te falar não é nem criticando, pelo contrário, é entendendo o porquê que questionam, porquê tem esse tipo de mentalidade equivocada. Né? A gente entende que Deus é amor, e isso fica tão fixo na nossa mente, né? Deus é amor, e olha para o mundo, sofrimento, dor, morte, e as coisas não fecham, né? Para nós, como seres humanos, pela nossa percepção, assim como o senhor bem falou, as coisas não fecham, o cálculo não bate, né? E procurei falar de alguma maneira ali que ele pudesse entender, né? Até citei uma frase que eu vi numa imagem uma vez, até mesmo no Facebook, de uma pergunta que fizeram: caramba, se Deus existe, por que há sofrimento no mundo? E acho que responderam da seguinte forma, né? Não deveria ser feita essa pergunta, se Deus existe, por que existe sofrimento no mundo? A pergunta deveria ser: se Deus existe, por que ele não lança todo o globo terrestre no inferno? Né? Porque a percepção humana é bem equivocada com relação ao caráter de Deus, de quem Deus é e o que o ser humano pratica, né? E qual é a magnitude, né? Qual é o que causa o pecado do ser humano, tanto no mundo e também em relação a Deus, que é uma grande ofensa. Exatamente. Aí você vê que o fruto também do pecado foi a ignorância humana e até mesmo a surdez, a vergonha de Deus. Isso acontece também no Éden. Você vai ver que o capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha o fruto do pecado. Você não vai ver nenhuma narrativa de Adão tendo medo da voz do Senhor. Em nenhum momento. Fruto do pecado, medo. Aí ele vai: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei. Não é que eu te aconselhei, não. É que eu te ordenei que não comeste. Deus estava perguntando não porque ele não sabia que Adão não tinha comido, tá?
Deus está tocando, trazendo a lembrança de Adão, que ele havia dado uma ordem, e ele está fazendo ele confessar o pecado. Ele está fazendo a pergunta para que ele seja homem e para que ele confesse o pecado. Mas olha só o que acontece. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha a síndrome de Adão. A síndrome de Adão, que eu, pelo menos foi eu que apelidei, tá, gente? De síndrome de Adão. Qual é a síndrome de Adão? É botar a culpa em Deus por um pecado que ele cometeu. Deus disse para que ele não comesse. Deus não disse para que ele comesse somente se vier das mãos de alguém. Não, não coma. Porque o dia que tu comer, olha que interessante, versículo 3, nós lemos. Vamos lá, versículo 3 do capítulo 3 diz assim: ó, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele. Ele está falando só, nem toca, não passa perto, para que não morrais. Deus já havia dito para ele. E aqui ele está dizendo: eu te ordenei que não comesse. Aí vem Adão e fala: ó, a mulher que tu me deste. A pergunta que o homem faz, se Deus existe porque há tanta violência, é tentar voltar com a síndrome de Adão, colocando culpa em Deus por algo que é fruto do homem. A violência é produzida por quem? Por Deus ou pelo homem? Quem é que mata um outro homem? Quem é que fere o outro homem? Quem é que destrói a natureza? Quem É é que verdade. faz, quem é que mata os animais? Quem é que desequilibra a natureza? Quem é? Agora, é importante a gente entender, eu gostei aqui, tem o Márcio Rodrigues que colocou assim, a terceirização da culpa. Exatamente, Márcio. O homem, ele terceiriza a culpa porque ele não quer assumir aquilo que é competência dele. É competência nossa, os erros foram cometidos e são cometidos por nós. Então, a gente precisa entender que o homem pecador, esse homem, ele simplesmente quer o tempo todo tirar o dele, a responsabilidade dele da reta da justiça de Deus e se perguntar se Deus existe. A Bíblia não fala só que Deus é amor, a Bíblia também fala que Deus é fogo consumidor. É muito Isso. lindo você ver esses filósofos, os ateus, as pessoas fazendo perguntas: se Deus existe, por que existe violência? Se Deus existe, por que uma pessoa mata uma criança? Se Deus existe, por que tem pessoas no hospital? Está tudo na origem do pecado. Porque esse Deus que existe, ele é um Deus justo. Ele ama também a sua justiça. Ele ama o pecador? Ama. O pecador arrependido? Ama. Mas ele também é justo e ele ama a sua justiça. E ele age com justiça. Portanto, esse Deus que existe, ele é um Deus amoroso, mas é um Deus justo. Um Deus bendito e um Deus justo. Um Deus gracioso, um Deus justo. Um Deus misericordioso, compassivo, mas um Deus justo. Então, meu irmão e minha irmã, quando você ouvir essa pergunta, você tenha certeza que o ser humano sempre tenta tirar a culpa que é nossa e atribuir a Deus. É simples.